Olá, tudo bem com você? Você sabe o que é distorção cognitiva? Sabia que todos nós, em algum grau, temos maneiras distorcidas de processar informações e de enxergar a realidade? Sim, todos nós. E nem por isso eu e você somos loucos. É uma tendência natural da nossa cognição. O que acontece é que, quando se tem algum tipo de transtorno, como o abuso de substâncias, por exemplo, estas distorções se agravam e podem ganhar uma proporção e intensidade ainda maior. Pessoas que sofrem com o abuso e dependência de álcool e outras drogas devem aprender a detectá-las para conseguir sair de visões de túnel, sintoma muito comum na recaída, e que eu explico neste vídeo aqui que eu vou deixar no card para você assistir depois, tá ok? Então, no vídeo de hoje, você vai conhecer 13 pensamentos disfuncionais, ou melhor, distorções cognitivas que alteram a sua visão de mundo e que, certamente, em algum momento, foram as responsáveis por muitas das suas recaídas. Portanto, já deixa o seu like no vídeo, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Siga o SOS Sobriedade lá no Instagram, visite as nossas playlists e se tiver alguma dúvida, participe das nossas listas de transmissão no WhatsApp, os links estão na descrição do vídeo, ou participe das nossas transmissões ao vivo, domingos às 9 da noite e quintas-feiras às 8 da noite, tá ok? Bom, primeiro, é importante saber o que é a cognição. A cognição é uma função psicológica que atua na aquisição do conhecimento e se dá através de alguns processos, tais como a percepção, a atenção, a associação, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. É o conjunto de processos psicológicos usados no pensamento que realizam o reconhecimento, a organização e a compreensão das informações provenientes dos 5 sentidos: a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. De uma maneira mais simples, podemos dizer que a cognição é a forma como o cérebro percebe, aprende, recorda e pensa sobre toda a informação captada através dos 5 sentidos. O que acontece é que as distorções cognitivas são basicamente maneiras distorcidas de processar uma informação, ou seja, são interpretações enviesadas do que nos acontece, criando diversas consequências negativas. Em outras palavras, as pessoas pensam sobre a realidade de maneira distorcida, e quando estas distorções se tornam verdades absolutas, elas causam diversos níveis de sofrimento. Muitas vezes isso acontece sem que elas percebam, e por isso que um acompanhamento terapêutico é importante, pois todos nós podemos utilizar algum tipo de distorção cognitiva e saber detectá-las e analisá-las ajuda-nos a desenvolver atitudes mais realistas e, acima de tudo, mais funcionais. No contexto do uso de substâncias, muitas dessas distorções produzem muito sofrimento, o que justifica o uso compulsivo de álcool, drogas e medicamentos. No caso de pessoas que estão em processo de recuperação, as distorções cognitivas podem ser sinais de que a recaída está em curso e que, se estas distorções não forem interrompidas, a pessoa pode ter dificuldades em continuar em abstinência e voltar a usar compulsivamente para sair do sofrimento causado por estes pensamentos disfuncionais. Sendo assim, a eliminação dessas distorções cognitivas melhora o sentimento de bem-estar e previne a ocorrência de doenças como depressão, ansiedade crônica, dependência química, entre outros transtornos. Então vamos começar a falar sobre os 13 pensamentos disfuncionais, ou melhor, distorções cognitivas, que eu considero as mais comuns e presentes das pessoas e que alteram a nossa percepção de mundo. A primeira é a personalização. Este tipo de distorção faz com que a pessoa se culpe por tudo, mesmo quando ela não tem nada a ver com a situação. É quando nos sentimos 100% responsáveis pelos acontecimentos, das mais diversas situações que a pessoa vive. Mesmo quando ela não tem participação direta, ela se culpa. É comum que quem está nessa condição peça desculpas constantemente, ainda que não tenha toda a responsabilidade ou que o fato não seja diretamente com ela. Este tipo de distorção cognitiva é muito comum em codependentes, e a culpa é o sentimento que ocasiona grande parte dos seus comportamentos desajustados e problemáticos de controle. Os dependentes químicos também sentem muita culpa, mas geralmente é por causa das coisas que ele fez durante a vida de adicção,
o que é bem diferente do que assumir a culpa por coisas que não têm a sua participação direta. A segunda distorção cognitiva é o filtro mental. O filtro mental é quando temos uma visão predominantemente negativa das coisas e da vida e ignoramos o resto das informações. Em outras palavras, a pessoa foca nos acontecimentos ruins e ignora o que existe de positivo. Um exemplo disso é quando a pessoa comete um erro e recai, e acredita que a sua recuperação deu tudo errado, desconsiderando todo o seu progresso e aprendizado. A terceira distorção cognitiva é a generalização. Este tipo de distorção transforma um caso específico em uma regra para a vida. Ou seja, se algo aconteceu uma vez, acontecerá em todas as outras vezes. Diante de um acontecimento difícil, a pessoa com essa distorção generaliza a realidade e passa a acreditar que ela é uma verdade absoluta. Apesar da generalização ocorrer com mais frequência com experiências ruins, ela também pode ocorrer em situações e experiências boas ou que deram muito certo. Por exemplo, uma pessoa que está em recuperação e se expõe, vai a um bar ou uma balada e se diverte, mas não bebe e nem usa nada. Isso faz com que ela pense que se deu certo uma vez, todas as vezes vai dar certo. Mas o que acontece é que esse tipo de pensamento leva a pessoa a ter recaídas sucessivas. A quarta distorção cognitiva é a maximização e a minimização. Este tipo de pensamento distorcido pode acontecer de duas maneiras. A primeira é quando eu aumento os meus próprios erros e os acertos dos outros. Ou seja, eu sou a pior pessoa do mundo e todo mundo é melhor do que eu. A segunda é exatamente o contrário. Eu minimizo meus acertos e os erros dos outros. Ou seja, quando eu faço algo bom, não é tão importante assim. Ou eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. E quanto aos erros dos outros, eles não são tão graves assim. Seja de uma maneira ou de outra, esta distorção parece sempre uma tentativa de me desqualificar e desvalidar os meus acertos e valorizar demais os meus erros. Uma forma de auto-julgamento duro e autoritário. Mas no caso dos outros, eu sempre sou mais compreensivo e minimizo os erros e maximizo os acertos. No caso da recuperação, é comum, por exemplo, este tipo de distorção. Ou seja, quando o outro fica sóbrio por alguns dias ou meses, eu o parabenizo pela sua conquista. Mas quando eu consigo esse feito, não faço mais do que a minha obrigação. Isso consiste em maximizar os nossos próprios erros e os acertos dos outros, e minimizar os próprios acertos e os erros dos outros. Não importa quantas coisas fiz corretamente no passado, elas não têm importância. O que importa agora é que eu cometi um erro gravíssimo. A quinta distorção é o pensamento dicotômico ou polarização. Todas as situações que vivemos têm várias maneiras de serem interpretadas e vários caminhos a seguir. São muitas variáveis a serem consideradas. Mas quando temos deste tipo de distorção, costumamos a pensar de maneira rígida, pouco flexível. É 8 ou 80, branco ou preto, sim ou não, verdadeiro ou falso. Não existe o depende ou talvez. Assim, o pensamento dicotômico consiste no extremismo, e a pessoa enxerga a vida somente a partir de duas ideias polarizadas. Hoje em dia vemos muito esta polarização em assuntos políticos, por exemplo. Classificar as coisas a partir de duas alternativas, não observando os poréns, também pode prejudicar a sua recuperação, principalmente quando a pessoa recai. Normalmente, quando a pessoa recai e tem esse tipo de pensamento disfuncional, o que acontece é que ela não encontra muitas alternativas e parece se prender num looping de pensamento. É comum quando a pessoa recai que ela tenha essa tendência em polarizar, como por exemplo, abandonar tudo, jogar tudo para o alto que foi conquistado, ou sair querendo resolver todos os problemas de uma vez. Outro exemplo seria quando a pessoa recai e entende a recaída como se fosse uma péssima pessoa, sem vergonha na cara ou sem força de vontade. Assim, as condições alternativas não são consideradas. E como eu sempre digo, erro na teoria, erro na prática. Se você erra ao interpretar a sua recaída, você pode cometer erros ao tentar sair dela, pois o seu prognóstico será equivocado. A sexta distorção cognitiva é a catastrofização. Esse é um dos tipos de distorções cognitivas que mais causam sofrimento emocional, porque as pessoas com esse padrão estão frequentemente esperando o pior de cada situação que vivem. No português claro e alto, é o famoso fazer drama, ou uma tempestade em copo d'água. Por exemplo, o meu namorado ou namorada não me atende o telefone, deve estar com outra pessoa. Pais com excesso de preocupação também são vítimas desse tipo de distorção. Quando, por exemplo, quando o filho não chega em casa,
os pais já imaginam o pior, que deve ter acontecido alguma coisa e não conseguem dormir de preocupação. O nível de ansiedade de quem apresenta esses pensamentos é muito alto, a ponto de deixar de fazer várias coisas, como não andar de avião porque ele vai cair, não dar uma opinião porque vai ser humilhado e etc. Normalmente, pessoas que sofrem com esse tipo de pensamento catastrófico ficam constantemente nervosas e ansiosas. A sétima distorção é o raciocínio emocional. Quem sofre com essa distorção do pensamento transforma suas emoções em fatos sobre a vida. É quando supomos que as nossas emoções refletem as coisas como elas são. É acreditar que o que sentimos no momento é o correto e verdadeiro. Por exemplo, uma pessoa que tem uma baixa autoestima pode considerar, apenas porque se sente assim, que ninguém gosta dela e que ela é péssima em tudo que faz. Dessa forma, quando eu me sinto incompetente, logo eu sou incompetente. Ou seja, se eu sinto que é assim, consequentemente isso tem que ser verdade. Mas a realidade é bem diferente do que sentimos. E o fato de você sentir alguma coisa não significa que isso seja verdade. Sentimentos e fatos são bem diferentes e muitas vezes estão bem distantes também. A oitava distorção é a leitura da mente. Essa eu costumo dizer que é a distorção dos achismos. Nessa distorção cognitiva, a pessoa acha que sabe o que os outros estão pensando. A leitura da mente consiste em afirmar que determinadas suposições são certas, mesmo que não exista nenhuma evidência que a comprove. Então, sem qualquer dado concreto ou evidência, a pessoa infere o que alguém pensa ou sente a respeito dela. Veja alguns exemplos de leitura da mente. Ele quer me deixar nervoso. Ele sente pena de mim. Ela não consegue entender, mesmo que eu explique. Mesmo que eu dissesse, ele não entenderia. Todas essas frases refletem uma tentativa de presumir o outro sem evidências e concluir sobre o que alguém pensa, sente ou faz, sem ao menos ter nada de concreto para justificar a hipótese. A nona distorção cognitiva é a predição do futuro. Também denominada como premonição ou adivinhação, essas distorções cognitivas são conclusões precipitadas que causam ideias sem fundamentos sobre os acontecimentos que estão por vir. Em outras palavras, é esperar que nada dê certo, sem sequer permitir outras possibilidades mais positivas. São conclusões irracionais sobre nós mesmos ou em relação a como as outras pessoas vão agir. Veja algumas situações comuns. Não vou passar na entrevista, eu vou recair, as pessoas não vão gostar de mim, não vou me sentir à vontade naquele ambiente. A décima distorção são as afirmações como deveria e tenho que. São crenças rígidas e inflexíveis de como nós ou demais deveríamos ser. As exigências direcionadas a nós mesmos causam um excesso de autocríticas, enquanto as exigências dirigidas aos outros favorecem a raiva, a agressividade e os ressentimentos. Esse pensamento distorcido reflete a dificuldade em aceitar as coisas simplesmente como são. Assim, a pessoa com esse tipo de distorção mantém o seu pensamento inflexível de como deveria ser o mundo, o seu próprio comportamento e o dos outros, ao invés de como as coisas realmente são. Alguns exemplos podem ser: deveria ter dado mais atenção ao meu marido, assim ele não teria me deixado, não devo cometer erros, os outros devem entender o meu problema, preciso gostar de todos. A 11ª distorção cognitiva é a rotulação. Utilizar rótulos pejorativos para nos descrevermos, ao invés de descrever os nossos atos e qualidades com objetividade e exatidão, é uma tendência em confundir comportamento com identidade. Por exemplo, sou um inútil, ao invés de cometi um erro. Com o pensamento da rotulação, o foco não está na atitude isolada, e sim no papel assumido ou na definição como um todo. Em outras palavras, a pessoa se define baseando-se em uma ação isolada e específica, e faz isso com os outros também. Dessa forma, em vez de avaliarmos um erro próprio ou dos outros como algo eventual e aceitável, partimos para a definição de rótulos pejorativos, como por exemplo, ele é inútil, incompetente, ela é falsa e mentirosa, eu sou um fracassado. A 12ª distorção é a culpabilização. Essa distorção é o oposto da personalização. Se na personalização a pessoa tende a se culpar por tudo o que acontece ao seu redor, na culpabilização ocorre exatamente o contrário. Neste caso, a tendência é procurar por culpados e considerar as próprias falhas como responsabilidade dos outros. De modo claro, quem sustenta este tipo de pensamento se sente vítima das circunstâncias.
e, portanto, não se orienta para a mudança, pois sempre a mudança será responsabilidade do outro. Exemplos de culpabilização são: meus pais causaram todos os meus problemas, as coisas dão errado para mim porque tem muita gente torcendo contra, eu recaí porque testaram a minha paciência e serenidade. E a última distorção cognitiva é a comparação. Essa distorção cognitiva faz com que a pessoa faça comparações irreais entre a sua vida e as conquistas alheias, sem avaliar os caminhos que foram trilhados para chegar a tal ponto. Isso causa um sentimento de inferioridade e insatisfação com os próprios resultados. Na recuperação, é comum o adicto iniciante se comparar com adictos com anos de recuperação, desejar estar no mesmo nível que ele e conquistar as mesmas coisas que ele. Isso produz muita ansiedade pelo futuro que não chega e causa uma insatisfação enorme, uma sensação de que a recuperação não está avançando. Mas isso não é verdade, pois é só um pensamento disfuncional, uma distorção cognitiva. Exemplos desse tipo de distorção são: ele é mais bem sucedido que eu, ele já conseguiu uma namorada e eu não, ele já comprou um carro e eu ainda não tenho nem emprego, ela conseguiu fazer aquela viagem e eu não, meu tratamento não está andando ou está andando muito devagar. Cuidado com esse tipo de comparação. Eles são muito destrutivos e fazem você desistir da recuperação por achar que não está evoluindo. Então estas são as 13 distorções cognitivas que distorcem a sua visão de mundo. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, pois isso ajuda muito o nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ative o sininho para receber todas as notificações. Siga o SOS Sobriedade lá no Instagram e se tiver alguma pergunta, participe das nossas listas de transmissão no WhatsApp, o link está na descrição do vídeo, ou participe das nossas transmissões ao vivo, domingos às 9 da noite e quintas-feiras às 8 da noite, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.